Eu também trabalhei como pesquisadora por um tempo, na Itália, com o ensino da pronúncia, e hoje eu vou falar um pouquinho como que é esse desafio, né, de falar, então, de como ensinar a pronúncia, que ela é muito mais difusa se você ensina inglês do que os outros idiomas, e aí fica um pouco, assim, embaralhado. Mas, então, para a gente começar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês, tá? Então, eu queria que vocês me respondessem essa pergunta: como que vocês ensinam fonética? Né? Então, hoje, né, o que vocês fazem? Como que vocês ensinam? Então, dá um tempinho para vocês responderem. Ok. Então, vamos lá. Vamos, gente, se empolguem. Quero saber um pouquinho mais de vocês. Como que vocês ensinam fonética hoje? Vamos deixar mais um pouquinho. Ok. Ó, eu vou já daqui uns 2 minutos eu vou terminar a nossa votação dessa pergunta, então se vocês quiserem entrar a resposta de vocês, eu peço que você, então, faça rapidamente. Porque hoje a gente vai mesmo debater, nós vamos conversar de colega para colega, peer-to-peer. E a gente vai, na verdade, compartilhar figurinhas, né? Que é a coisa que eu mais adoro fazer. Experiências. Gente, eu vou fechar a votação e vamos ver um pouquinho o que vocês me falaram, então. Vamos lá. Então, e qual é a maior dificuldade que vocês têm de ensino da pronúncia? Né? Então, share results. Lírica, me ajuda só a abrir aqui as respostas deles, por favor. Que eu gostaria de ver, então, o que eles responderam. Tem como? Teria como eu ver, tipo, como a gente faz quando a gente... Se não, eu abro... Oi, Lírica, tem como você mostrar para mim como que faz para eu ver as respostas deles, por favor? Pessoal, oi. Vamos abrir aqui o chat. Ah, ok, vocês estão colocando aqui no chat. Past tense, o regular past... Ah, no inglês, né, é difícil, porque você tem diferença de pronúncias. Transcrições e áudios pelo som, sound pairs. Símbolos fonéticos. Olha, Adília, eles não precisam saber os símbolos fonéticos, eles precisam saber como pronunciar, tá? Quem tem que saber é a gente. Repetição por meio de áudios, ainda não estou aprendendo sobre ensino da fonética, não coloquei ainda em prática. Ensino da fonética com material com explicações e exemplos. Muito bem, apresento transcrições e áudios. Então, vamos lá. Então, eu vou falar como eu
ensino fonética para vocês, tá? Isso já vem de um tempo já, desde que eu comecei a trabalhar como professora, que eu fiz o meu CELTA, que eu comecei a pensar, né, como que eu ensinaria fonética, porque antes eu usava mesmo a tabela da IPA para ensinar, mas isso não é tão importante quanto, na verdade, saber pronunciar, né, e principalmente para línguas hoje, que não são tão trabalhadas no sentido de material didático, de qualidade também, mas de quantidade mesmo, não só de qualidade, porque a gente tem muita coisa boa no português, no espanhol, mas quantidade, variedade, quanto inglês, né? Então, eu venho de um background de ensino de inglês, fui ensinar português e italiano, e aí eu tive que me adaptar, então, né? Então, hoje, nós vamos basicamente falar um pouquinho do que a literatura tem para nos dizer, porque eu adoro a literatura, eu acho que a gente precisa ter um embasamento teórico, né, para dar embasamento ao que a gente fala. A gente vai ver 4 livros, que na verdade foi um artigo, uma pesquisa que eu fiz, né, analisando esses 4 livros, então, de uma atividade que eu fiz com os meus alunos em 2019, antes da pandemia. E os desafios, e aí a gente passa mesmo para o QA, tá? Eu vou pedir, então, para vocês, sintam-se à vontade para escrever, se vocês quiserem, mas eu vou realmente responder a perguntas no final, só para organizar a gente um pouquinho melhor, tá? Aqui, eu vou colocar para vocês o meu site, que eu tenho, que eu divido alguns dos meus materiais, tá? Que é o Dr. Lingo, e sintam-se à vontade para entrar, é grátis. Algumas coisas tem lá, não muitas coisas de fonética, eu preciso dar uma tocadinha nele melhor, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da literatura. Vamos começar, então, do início. Então, na literatura em linguística, muitas pessoas que falam do ensino da fonética, né? Principalmente no ensino de inglês, mas também no ensino de espanhol, de português para falantes de espanhol, inglês, chinês. E eu, então, quando eu vim fazer essa pesquisa, eu me deparei com alguns artigos, não tanto quanto em inglês, porque inglês ainda hoje, academicamente e no mercado, é muito maior, né, é muito mais vasto do que nas outras línguas. Então, aí eu me pus nesse desafio de começar a criar coisas em português. E vocês vão entender por que eu comecei a criar para os meus alunos, né? Então, quando se trata de ensinar a pronúncia ou a entoação para os alunos, a gente tem que ter bem claro o que a gente vai querer ensinar. Porque quando a gente fala de fonética, a gente tem que dividir pronúncia, que é prosódia, né, a entoação, que ela vai da pessoa, e a parte segmental. Hoje, aqui na nossa conversa, a gente vai falar só dos segmentos. O que são os segmentos? Os fonemas, que são muito mais fáceis de ensinar, na verdade. A entoação você consegue ensinar, há sim maneiras de se ensinar, eu ensino para os meus alunos, há várias técnicas, mas por questão de tempo, eu não vou conseguir falar hoje com vocês. Quem sabe numa próxima data a gente marca para a gente continuar essa conversa. Olha que delícia, tem uma amiga minha, Maria Isabel também é professora universitária, que ótimo, tá? Então, como eu falei, tem vários sites, principalmente em inglês, YouTube, enfim, tem várias coisas hoje disponíveis e cabe a nós, então, selecionar o que nos ajuda. Mas para a gente saber o que está certo e o que está errado, porque, gente, vamos lá, vamos falar a realidade. Na net hoje, na internet, a gente tem muitas coisas ótimas, mas a gente também tem muitas coisas assim, meio assim, né? Então, a gente precisa saber também selecionar, né? Então, aqui eu vou falar da IPA, tá? A IPA não é a cerveja, gente, eu até vou brincar com vocês depois. Então, algumas coisas, alguns materiais, eles são sim baseados na IPA, que é
a tabela, né, que nós usamos em linguística, inclusive, né? Mas eu já vou falar um pouquinho mais da IPA para vocês. Tenho dificuldade de ensinar intonation, content words. Sabe como eu ensino intonation? Mas hoje eu não vou falar de intonation. Com os dedos. Eles precisam ver os contornos. Tá? Então, uma outra data a gente fala de entoação, de intonation. Tá? Hoje eu vou falar mais de segmental mesmo. Então, aí, focando um pouco nessa minha pesquisa que eu vi que alguns livros, principalmente em português, não tanto em inglês, porque quando eu ensino inglês, eu vejo que, nossa, tá anos-luz, né? Muito mais avançado no ensino da fonética como segunda língua, mesmo em termos de pesquisa. Então, assim, você encontra livros bons, que nem o da Cristóforo Silva, mas ele é muito técnico. E aí você precisa ser um linguista. E agora, vamos perguntar, um professor precisa ser linguista? Não. Ajuda, mas não precisa. Não é necessário, tá? Então, como que você pega aquela coisa acadêmica, teórica, e transforma numa coisa que você usa? Porque é isso que eu me propus, né? Porque é trazer, então, a universidade para a sala de aula, né? Essa live vai ficar gravada, viu, Sandra? Aí o pessoal da Dizal vai publicar. E aí, então, a gente tem, de um lado, algumas coisas muito técnicas e acadêmicas, de um outro lado, livros que eles se concentram na pronúncia, mais na grafia. Então, quando eles vão ensinar a pronúncia, eles focam na grafia. E, às vezes, pode calhar que seja a mesma, né? Mas nem sempre. E aí, como que você explica para os seus alunos, né? E outros que, enfim, aí eles brincam, né? Às vezes nem tem. Então, aí na minha análise, no meu mundinho, quando eu fiz isso, né? Eu olhei em 4 livros didáticos, né? Para ver, então, se eles usavam, como que eles usavam, né? A famosa IPA, né? Então, como que eles usavam? Será que eles usavam? Será que não? Né? E aí, então, eu foquei, eu fui olhar, então, enfim, usei o alfabeto fonético internacional, né? The International Phonetics Alphabet, que ele é ótimo para ensinar aspectos segmentais, e nós vamos falar sobre ele, e eu vou ensinar um pouquinho como usar ele, tá? Então, em alguns livros que eu dei uma olhada, eles nem citavam a fonética, tá? Então, por exemplo, aqui eu só pincelei 2 dos 4 que eu olhei, né? Então, na época que eu fiz esse estudo, então, eu olhei para os livros nota 10, né, que é um livro que nós usamos bastante na Europa, né, eu também olhei para um livro Nova Avenida Brasil, que é um livro mais, assim, antiguinho, mas que a gente também usa bastante, né, a parte dele de fonética é um pouquinho melhor, né, e eu também olhei, deixa eu só entrar aqui só um pouquinho, gente, perdão. Eu também olhei, então, tá vendo? E aí eu comecei a olhar nesses livros para como eles usavam, né? Então, como faz o uso, como que eles fazem o uso, né? Porque é muito fácil você fazer a crítica, mas você tem que fazer uma crítica consciente, né? Então, além desses 2 livros que eu já mencionei, eu também olhei para o Muito Prazer e para o Bom Dia Brasil. Tá? Não Muito Prazer a edição nova. O Muito Prazer que eu tinha já faz um tempinho e que não tem muita, pelo menos em português,
eles não exploram muito o ensino da fonética. Né? Estou usando o Complete Português para ensinar português, muito bem. Então, vamos lá. Então, aí, eu olhando para o Nota 10, então, aí eu falei assim, então tá, então eu não vou olhar eu vou olhar para o Nota 10 e para Gente, tá ruim o negócio. Para o Nova Avenida, porque eles são que focam realmente em termos fonéticos, né? Que se propõem a ensinar a fonética. Porque alguns livros, eles não se propõem. Isso também vai do livro, não tem um certo ou um errado, depende da metodologia que você quer usar. E eu adoro ensinar fonética, mas enfim. Então, aí, olhando para o Nota 10, aqui é um exemplo de vogais nasais, né? Que ela é apresentada na unidade 5. E aí o livro chama Sons Nasais. E aí ele vai colocar vogais nasais e ditongos nasais juntos. O que é um ditongo, Carla? É quando você usa duas vogais juntas. Tá? São todos nasais. Tudo bem, mas você não mistura laranja com limão, né, gente? Então, assim, e aqui é baseado na escrita, que, de novo, nem sempre é a mesma coisa. Então, aí aqui vamos ver os problemas, então, que a gente tem no Nota 10. Os sons são diferenciados com base na percepção auditiva e de ortografia, tá? Para uma pessoa que é nativa, a audição é perfeita. Hoje eu vou dar exemplos de português, vocês vão falar assim, claro, mas para uma pessoa que está aprendendo, que ela não tem ainda essa percepção e não sabe como pronunciar certo, ela precisa aprender como fazer, né? Então, e aí, como que você ensina? Porque, gente, falar para ela, olha, é assim. Eu tenho alunos que às vezes eu fico maravilhada, eles têm uma orelha, eles têm um ouvido, mas não é a norma, tá? Eles não fazem as distinções entre vogais nasais e ditongos nasais, né? E eles não ensinam o aluno a pronunciar as vogais, eles põem lá. E aí eles esperam que o professor faça de uma maneira oral, né, só a repetição, e faça milagre, né? Ele espera que o professor realmente faça milagre. Coitado do professor. Já o Nova Avenida, apesar dele ser um pouquinho mais antigo, ele reserva uma parte para a fonética. Tudo bem. Aí vai do professor fazer junto ou separado da unidade que é proposta, né? Ótimo, então eles têm essa parte. Vamos falar dos prós e dos contras, então. Então, quando a gente fala desses vogais nasais, aqui eu só comparei essas duas, só para vocês terem uma ideia. Os sons são divididos em vogais nasais e ditongos nasais. Então, aqui a gente tem um ponto para Nova Avenida. Tá? As vogais são distinguidas foneticamente e é apresentado com o IPA, que é o alfabeto fonético que a gente usa internacionalmente. Eu vou falar um pouquinho mais do IPA já, tá? Mas os contras são que as vogais, elas, de novo, são diferenciadas com bases aurais, com som. Isso funciona para nativos, não funciona para não nativos, a não ser que você faça várias vezes eles repetirem e eles te ouçam, e que você seja nativo. Às vezes ajuda, não sei. Os alunos não vão aprender a articular os sons, se eles não souberem, né? Então, olha que legal, aqui a gente tem um colega que escreveu um livro. Eu quero falar com você depois. Então, tudo bem, então assim é que eles fazem, né? Mas aí, a minha proposta foi, tudo bem, mas aí como que a gente... É fácil criticar, né? A gente vai lá, se acha, critica. Mas é legal a gente propor alguma coisa, né? Enfim. Então, aí eu parti do pressuposto que falei assim, tudo bem. Só você fazer o som e você mostrar o simbolinho lá, o símbolozinho da IPA para o aluno, ele vai falar assim, nossa, legal, bonitinho esse símbolo. Mas como que você vai produzir os sons? Então, você precisa ensinar articulação para eles. Né? Porque se eles não souberem como produzir,
eles não vão saber, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Então, vamos pensar nos desafios em aprender vogais e consoantes que o aluno pode encontrar. Então, ele tem que posicionar os lábios e a língua, enfim, de uma maneira que o som saia adequadamente. E ele precisa abrir o trato vocal para deixar o ar sair, né, pela boca e pelo nariz. Isso requer treinamento, isso requer um pouco de que vocês tenham paciência, que vocês expliquem pra gente. Mas, gente, assim, eu dou aula para o curso de linguística, dou aula também para undergrads que não são do curso de linguística no livre que a gente tem aberto para todos os universitários de Surrey. E eu ensino, você não precisa realmente saber, você precisa saber como fazer. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês, eu vou focar em duas, principalmente, para falar mais detalhadamente, tá? Duas atividades que eu criei para os meus alunos, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu vou desmistificar esse universo da IPA. E vocês vão ver que não é tão impossível, né? Fonética com a máscara, vocês não fazem online, eu faço todas as minhas aulas online. Então, eu não tenho máscara. Então, isso é um adendo. Senão, provavelmente, eu gravaria. Não sei, a da disponibilidade de vocês. Aprender, então, a criar IPA, né? Você até usar IPA, você precisa saber um pouquinho dela, mas também não é nada assim, enfim. Tá? E eu ainda vou mostrar umas ferramentas online que eu uso para dar essas aulas. Então, quando a gente fala em IPA, principalmente os meus alunos, gente, vocês têm que pensar que eu dou aula na Inglaterra, eles pensam na cerveja. E vocês, o que vocês pensaram a primeira vez que eu falei em IPA? Quem de vocês achou que era um alfabeto? E quem de vocês achou, olha, nossa, legal, vou sair e vou tomar uma cerveja agora. Ponham aqui no chat para eu ver. O que você... Não conhecia a cerveja? Não acredito, é muito comum na Inglaterra. Sabia? É muito comum. Que mais, gente? Então, vamos ver aqui o que vocês me estão falando. Sabia porque fiz letras. Não sei, não letra por letra. Ha. Trabalho com IPA há mais de 20 anos. Quando surgiu a cerveja, eu estranhei. Dá vontade de tomar uma cerveja, já conheci o alfabeto. Então, vamos lá, então vamos conversar. Então, não é esse tipo de IPA. Apesar que assim que a pandemia passar, tomar uma IPA também é bom. Né? Então, vamos lá. Esse é parte da IPA. Essa é a versão revisada, tá? Então, aqui... Opa, se eu sair daqui, eu não vou conseguir escrever. Então, deixa pra lá. Eu vou ficar no meu própria apresentação. Então, a IPA em si... essa versão revisada, tem uma versão de 2020? Ótimo, essa é a que eu usei no meu doutorado. Manda para mim, Rubens. Essa IPA, ela basicamente te fala como pronunciar cada fonema, né? Então, por exemplo, peguem um espelho, corram e pegam um espelho, porque vocês vão precisar de um espelho para as duas atividades que eu vou fazer com vocês, tá? Então, eu vou dar para vocês 1 minuto. Use celular ou qualquer coisa assim que vocês tenham à mão. Então, quando a gente fala de bilabial, pode ser o céu? Pode, desde que vocês consigam ver a boca de vocês,
tá? Então, quando eu falo em bilabial, né, os colegas aí de inglês, é os dois lábios, né? Quando eu falo de labial dental, então você vai pensar no teu dente e os seus lábios, ok? Dental, dente. Alveolar, se vocês pegarem o dedo de vocês, o dedão, e tocarem aquela área bem atrás dos seus dentes, é ali. Ok? O post-alveolar, cuidado, hein, gente, eu não quero que deem ânsia a vocês, então cuidado com, agora vocês vão começar a tocar a boca de vocês. Então, se o alveolar, essa parte durinha aqui que a gente tem, já atrás da nossa boca, o post-alveolar é aqui. Eu até vou mostrar para vocês uma figurinha que eu tenho aqui, que eu pus para os meus alunos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Então, aqui nós temos o lábio superior, os dentes inferior, aí nós temos os alvéolos, enfim, nós temos aqui, então, nessa parte depois dos alvéolos, o post-alveolar, depois tem o véu palatino, o palato, né? A úvula e a faringe. Tá? Essa aqui tá em português, e na IPA que eu tenho, tem a versão em português também, mas infelizmente eu só tenho em inglês. Então, aí aqui, então, vocês vão pensar na boquinha. Então, o post-alveolar é depois do alveolar, retroflex depois, né? Enfim, palatal, velar já começa a ficar muito atrás da sua boca, né? Uvular é quase lá no finalzinho mesmo, né? Então, aí depois a gente vai ter pharyngeal, que é aqui, e o glottal, que é bem lá atrás, que tem o famoso glottal stop no inglês britânico, né? No Cockney. Aí, isso então a gente já viu como, onde que é o lugar, tá? Agora a gente vai falar, então, de como ela é pronunciada, de como ela é feita. Se for um plosive ou um stop, é um negócio tipo p, b, né? Ô, Rubens, eu não consegui abrir a sua versão. Depois você manda para mim por e-mail, por favor. Ah, ótimo! Maravilha! Que lindo! Muito obrigada. Tá? Então, o P, tenta vocês fazerem. A gente vai parecer uns doidos agora, mas é normal. Então, b. Olha que legal, realidade aumentada. Eu também uso às vezes. Ok? O nasal, então, o P é voiceless, então não tem som. E o B é voiced, então tem som. Ele é stressed, né? Ele tem som. Então, ele tem vozinha, né? A gente pronuncia. Então, plosive, né? Bilabial e plosive porque pausa, né? O nasal, gente, é o nariz. Né? Eu só vou falar dos principais. Nan, que é o velar, que você sente se você fazer nan, tá? O trill, a gente, na verdade, tem pouquíssimos, né? A gente vai ter os ra, mas o nosso é bem fraquinho, não é muito forte. O nosso é mais parecido com o tap. O tap é quando a sua língua, ela toca, por exemplo, ra de rua, ele toca o alveolar, né? Ele toca aquela região e volta. E aí a gente tem todos os fricatives. Fricatives é porque tem a vibração, e fricates. Ok? E aí você tem todas as aproximantes, laterais, mas isso eu não vou entrar em detalhes. Tá? Então, isso é para se você for ensinar a consoante. Eu vou mostrar para vocês como que eu ensino a consoante, um exemplo, as consoantes. E aqui são as vogais. As vogais são um pouquinho mais complicadinhas, mas também não é nada demais, tá? É só você falar que esse desenho abstrato, na verdade, é uma boca.
Aqui onde eles falam de front and back, é a parte da frente da nossa boca e a parte de trás, tá? E aí, close, close, mid, open, são seus lábios. Então, I, E, A. Então, é basicamente onde que você pronuncia, né? Onde que você toca e como que você vai mexer com seus lábios. E se vai ser na frente, central ou atrás, tá? Se você pensar nas vogais em português, você tem A, E, I, O, U. Eu tô indo do open pro close, eu tô indo do aberto pro fechado, tá? Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa, então. Vamos falar aqui de uma atividade que eu criei para os meus alunos aprenderem as vogais nasais, que para quem aprende o português é muito difícil, principalmente para os ingleses, porque eles não têm vogais nasais. Assim, eles têm vogais nasais quando elas vêm com o M ou N, quando elas são seguidas por M e N, mas o ditongo nasal eles não têm, né? Então, aí, esse aqui é uma atividade traduzida, que a minha está em inglês, que eu apresentei para os meus alunos. Então, aí aqui eu falei assim, então tá, a gente tem essas vogais, né? Nós temos o bom, esse é um exemplo dessa vogal. Nós temos também, deixa eu só colocar aqui. Opa. Muito bem. Então, vamos lá. Opa. Gente, esse site que vocês vão ver agora é da minha empresa, tá? Eu dou cursos também. Então, você tem bom, portão, manga, tá? Mas é diferente de amigo, porque bom, portão e manga são vogais nasais. Amigo, amor, o M pertence a uma outra sílaba, tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado também, não é porque tem M, N que vai ser vogal nasal. Você precisa ver onde na sílaba que ele está colocado, né? E aí, então, a atividade que eu propus foi a seguinte, eu expliquei como que as vogais nasais são produzidas. Então, você tem a parte do palato duro aqui, desse véu palatino aqui na úvula, do hard palate, né, da parte posterior da boca. Então, você pode mexer ele, é assim que você faz a vogal nasal. Então, a vogal oral, né, A, E, I, O, U, você tampa, né, então, ele vai fechar e vai sair só pela boca, né, então, a úvula, essa campainha aqui que a gente tem aqui, essa úvula aqui, ela vai abaixar, então só vai sair pela boca. Os nasais, você vai abrir ela, e aí ela vai passar, o ar vai passar pelo ar e pelo nariz, né? E é assim que a gente faz vogal nasal, galera, tá? Então, eu ensino para eles, eu mostro primeiro para eles como que eles fazem, porque eles precisam saber, tá? Até eu brinco que é quando você, bloqueando o seu nariz. Então, você tá assim, com um resfriado bem forte, é esse o som que você tem que fazer. Aí eu brinco até com os meus alunos que eles têm que estar de resfriado. No dia é bom que se eles estiverem resfriados, coitados. E aí, o que eu faço? Para os alunos, tá? Isso também funciona ao contrário, tá? Para a galera que dá aula de inglês, eu reparei que a minha experiência em aulas de inglês me ajudaram muito quando eu dei aula de português, ao dar aula de português, e as minhas experiências de inglês e português são transferidas para o italiano também, tá? Então, isso você pode transformar como vocês quiserem. Então, aí eu fui para uma palavra em inglês, bringing, e aí eu peguei esse né? Porque esse NG, né, esse som, ele tem
quando ele é pronunciado, quando nós os fazemos, é o mesmo movimento articulatório que você precisa fazer para fazer as vogais. Então, aí, eu brinco com eles que eles precisam, então, focar nesse g, né? Então, eu falo para eles, eu vou fazer uma atividade, então, que eles vão do bringing até o n, e aí eu peço para eles, então, fazerem por uns 2 minutos, né, em pares, para eles perceberem como que abre, né, e sai o ar, porque é isso que eles vão precisar fazer para as vogais. Okay. Então, aí, quando eles parecerem um pouquinho mais confiantes, eu dou uns 5 minutos para eles testarem, para eles brincarem entre eles, né, atividades de par. Isso dá para fazer com o Zoom, tá, gente? Galera, eu tô dando aula online desde março, tá? E isso não me impediu que eu fizesse essas atividades. Eu só faço no breakout rooms, ou em qualquer coisa que vocês estiverem usando, Teams, tá? Olha que legal, aqui a gente tem até uma experiência. Eu não sou brasileira e não consigo falar, mas já tentei e não sai. Então, agora, quem sabe? Então, aí, quando eles estiverem conseguindo fazer o NAN, né, pede para eles tentarem, então, tirar o som desse NAN e tentar fazer sem som. Apenas o suficiente para fechar o seu palato, não paladar. Aqui ficou estranho, perdão, gente. Tá? E aí eu apresento essa tabelinha, olha só que bonitinha essa tabelinha. Então, eu vou de alguns sons similares do inglês, vocês podem fazer o contrário, tá, galera, que ensina inglês, para o português, né? Então, eu vou para LAN, campo, planta, empresa, entre, compras, contar, tinta. E eu peço para eles usarem, então, a maneira como eles pronunciaram o GAN e aplicar só o AN. Né? Quando eles chegam nessa fase deles aprenderem as vogais nasais, eu já fiz as vogais orais, então eles já sabem como pronunciar o A, E, I, O, U, da maneira como nós pronunciamos. Eu adoro os vídeos do British Council, né, Luciana? Eu usava bastante. Quando eu dou aula de inglês, às vezes eu ainda preparo para exames e tal, e aí eu preciso para IELTS e tudo. Então, aí eu peço para eles fazerem e eu peço para eles brincarem. Eles podem tanto ter o espelho, para eles olharem mesmo o que eles estão fazendo, né? Para eles verem, para eles brincarem, mostrarem, apesar que não dá para você ver muito lá atrás, né? Você sente mais. O espelho, ele é legal para quando você está lidando com coisas que são mais aqui, né? Essa na vogal nasal é muito atrás. Mas, enfim, se eles quiserem tentar fazer assim, mas geralmente é legal você ter uma pessoa vendo você fazer. Essa atividade pode ser feita com adultos, mas é claro, essa atividade foi feita para adultos, mas eu também já fiz para crianças, tá, gente? Na verdade, hoje na minha vida eu já dei aula para tudo quanto é ensino médio, na Inglaterra, no Brasil, enfim, as primeiras séries do primário, criança pequena, enfim. Pode ficar tranquilo. Então, aí você brinca e você pede para falar para eles. Isso é um exemplo de vogais, tá? Outra coisa que eles ficam doidos são com os nossos R's do português. Gente, Rio de Janeiro, esse R, ou carro, né, que não é nem aquele R muito forte, né, mas é um R mais fraquinho. It drives them nuts. Deixa eles doidinhos. Então, aí também eu vou de novo naquela velha história falando que o R, que esse é o TAP, que a gente falou lá atrás, que se a gente voltar aqui, então, na nossa tabela do IPA, olha aqui, é esse aqui, alveolar TAP, né? Então, aí eu falo para eles, eu mostro, né, eu começo apresentando para eles. Gente, eles são alunos de línguas, alguns são de linguística, mas a não ser que eu dê aula de fonética mesmo, eu não preciso
apresentar todos aqueles nomes complicados. Eu só preciso falar para eles o que eles têm que fazer. E eles precisam saber o que eles precisam fazer, tá? Então, eu não preciso falar, agora você vai fazer um dental fricative, a voiced dental fricative, ou a voiceless. Não há necessidade, tá? Então, eu sempre chamo de fraca e forte. Não precisa ser muito... eu apresento a parte fonética, eu falo, por exemplo, que esse aqui é o velar, o tap, mostro como é, mostro o R do uvular, do carro, mais para eles saberem como pronunciar. E, de novo, você precisa mostrar para eles como fazer, né? Não é só você explicar o que é, você fazer eles ouvirem, mas você precisa mostrar para eles como fazer. Então, aí, de novo, eu vou na minha figurinha bonitinha do meu colega aqui, desse bonequinho, falando onde estão cada parte. Então, os lips, a teeth, an alveolar ridge, and so on and so forth, todas essas partes. Mostro para eles onde são, porque eu vou usar essa terminologia. Eu vou usar, falo assim, ó, você vai, então, testar. E, gente, dedos funciona muito bem. A priori, assim, quando eles têm as primeiras aulas de fonética comigo, eles ficam meio assim ressabiados, mas dedos funcionam muito bem. E aí, então, eu falo que o R forte é como ronronar de um gato. E eu ainda peço para eles pegar uma gotinha. Não se esqueçam do álcool gel, muito bem. Ai, que maldade. E eu peço para eles pegarem só um pouquinho de água, para eles fazerem esse R, para eles sentirem melhor, um pouquinho de água, deitar um pouquinho a cabeça, to tilt their heads a little bit, e fazer. Que assim eles sentem melhor a articulação. E aí depois eu vou trabalhar com minimal pairs, né, com os pares. Então, por quê? Porque em português, se você falar caro e caro, significando carro, eu não vou entender. Então, eu vou trabalhar com os minimal pairs, né? Então, caro, eu vou falar que é o fraco, eu vou explicar para eles, eles já aprenderam como eles fazem, e vou comparar com o carro. De novo, eu vou pôr os alunos para olhar para as figuras, olhar para eles. Aqui é mais fácil para você com o celular ou com o espelho, né? Falo da careta, era e erra, né? Que são muito, assim, são trickies, né? They are trickies, eles são complicados, complexos, né? Para nós que falamos português como língua nativa, é like, mas não são, tá? Aí depois eu vou para o que alguns dos meus alunos consideram o pesadelo. E que eu brinco com eles que eu sei que eles são estrangeiros quando eles falam real. Esse re não existe em português em order initial. Não tem no início da palavra, né? Então é um r. Eu uso de chicletes ou bala de bolinha para eles sentirem melhor o céu da boca. Ah, que legal, William. Vou tentar. Tá? E aí eu explico, então, onde que é produzido. Rio. Rua. Mostro para eles. E aí eu divido eles de novo, eles praticam, sempre o colega inspecionando o outro, se ajudando. Girl, muito bem. Outro que é muito difícil, que isso é uma outra conversa, são os THs no inglês, né? Os voiced and unvoiced. São complicados. E aí, depois, para eles brincarem, para eles acharem que eles estão tendo um desenvolvimento, então eu faço um desafio do trava-língua. Quando era aula presencial, quem acertasse, quem fizesse melhor esse trava-língua, ganhava um chocolate. Mas agora ganha só emojis, né? Eu posso até fazer um meme e mandar para eles, às vezes. Outra coisa que eu faço, que aqui é uma atividade em italiano, que isso é legal, que vocês podem fazer com Learning Apps. Tem até coisas que já estão prontas. Se vocês colocarem o Learning Apps no Google, vocês vão ver que é excelente esse site. Eu uso para várias coisas, né?
Então, aí aqui você coloca o som. Se ele clicar nessa coisinha azul aqui, suono, né? Aqui ele vai selecionar o K, né? Então, por exemplo, or suono ch, suono g e suono j. E aí ele vai ter que, então, selecionar o som, ele vai ouvir e vai selecionar a palavra correta, né? Se ele acertar, vocês estão vendo que é um quebra-cabeça? Aí a minha imagem por trás vai começar a aparecer. Aí é legal, é uma outra maneira que você pode fazer, principalmente agora nas aulas online, né? Então, aí vamos ver. Eu já estou quase acabando, galera, eu vou abrir para vocês. Tá? Então, aí hoje a gente começou a engatinhar no ensino da fonética, tá? Então, a gente falou um pouquinho de uns exemplos de segmentais com vogais e consoantes, falamos da IPA, né? Nós vimos como usá-la um pouquinho. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado, né? Vocês têm alguma pergunta? Eu coloquei o site da minha empresa, esse aqui é meu e-mail, tá, galera? Eu estou trabalhando num curso que eu vou fazer de fonética, se vocês quiserem saber mais informações, me enviam um e-mail, que aí eu coloco vocês na nossa mailing list, né? E vamos ver aqui o que vocês querem. Obrigada, Maria, I really loved your class. Não consegui tirar foto. Tirar foto do quê, Maura? O que você queria tirar foto? Foi ótimo. Vocês têm alguma pergunta, meus queridos? Eu sei que isso é bem en passant. No seu curso de fonética, você vai abordar português ou inglês? Gente, eu vou falar de fonética. Quando você sabe usar IPA, você pode usar com qualquer língua, tá? O meu doutorado eu fiz em inglês. Eu vou citar vários exemplos de todas as línguas que eu falo. O Learning Apps é esse mesmo. Como trabalhar com aspiration do inglês? Tem uma maneira como trabalhar, tá? Que é bem fácil, que você tem que explicar como funciona no português. Eu sempre parto do que eles já sabem, né? Então, eu vou partir do que eles sabem e sair. Então, por exemplo, os nossos, em quem fala línguas latinas, não nativas, português, italiano, espanhol, né? A gente tem o que a gente chama de hard consonants. Pá, dá, tá. Então, por exemplo, pro pá, 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 é só um stop, né? Você não tem aspiration. Se vocês puserem a mãozinha, que é o que eu peço para os meus alunos fazerem, na frente da boquinha de vocês, pá, 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 vocês vão ver que quando a gente faz pá, né? Não sai muito ar. E para você fazer aquela fricativa, tem que sair. Então, a gente tem que explicar primeiro como que são as plausivas, né, das stops, e as fricativas, e como chegar nos dois. Porque quando você fala inglês, você não pode falar Peter, né, só p, que era como a gente faz, mas é Peter, tem aquele... Se não, pode acontecer que eles não vão entender. Eu tenho até uma coisa engraçada que aconteceu com uma colega minha, que ela brasileira, fazia doutorado também na universidade que eu fiz na Inglaterra, e aí sempre que ela ia falar o zip code dela, o postcode dela, né, o CEP, eles não conseguiam entender, mas eles não conseguiam entender porque ela falava YO, né, que é York, né, YO, e aí depois ela falava PD. Gente, eles não entendem. Se não tiver aspiração, realmente não tem. Né? Então, vocês precisam falar de fricativas, aspirações, né? E vocês também provavelmente vão ter que falar um pouquinho em affricates, mas isso é uma outra aula. Como que funciona o seu curso? Basta enviar o e-mail para você? Eu ainda estou montando, galera. Se vocês entrarem no site da Educantes, vocês vão ver alguns cursos que já estão lá. O meu curso eu estou montando ainda, mas vai sair até o final desse semestre, pode ficar tranquilo. Vocês me mandam o e-mail para o meu e-mail da Educantes
se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem participar, e aí eu mando a mala direta para vocês. A gente vai fazer um lançamento com live, com tudo bonitinho, e aí eu convido vocês com o maior prazer. Sou professora de inglês e espanhol e acho que ensinar a fonética do espanhol é bem mais fácil. Olha, eu nunca ensinei espanhol, né? Mas, você não tem algumas variantes, tipo dia e tia, né? Que são palatais, né? Que você tem no português brasileiro, não no português europeu. Essa aula vai ficar disponível? Sim, vai ficar no site, né? O pessoal da Dizal deixa disponível. Cada vez mais os alunos querem aprender falando. Sim. Sim. E assim, se você souber fonética, você sabe como ajudar os seus alunos, né? Então, se eu realmente prestar atenção e seguir todas as regras da fonética do inglês, talvez eu consiga fazer perfeitamente os sons. Mas no dia a dia a gente não faz. A não ser que eu tenha que dar aula de fonética inglesa, daí eu faço. Você recomenda trabalhar com fonética desde o beginner? Desde o beginner. Esse aqui foi um curso para beginner, gente. Eu começo com os meus alunos com vogais e aí eu vou seguindo. Apesar que para quem dá aula de inglês, os livros eles ajudam bastante, né? Eu adoro as coleções que tem hoje no mercado, né? Eles têm várias coisas. A parte deles extras, inclusive de fonética, é bem bacana. Essa aula terá continuidade? Perdão se não entendi a proposta. Gente, eu tenho uma outra palestra marcada com a Dizal. Gente, eu vou até olhar aqui. No dia 5 de maio. Então, se vocês quiserem, eu continuo falando de pronúncia. Não tem problema, vocês que mandam. English File é excelente. Eu nunca trabalhei com English File, mas vou dar uma olhada. Queria lhe perguntar como você trabalha com word stress, intonation and prominence. Bom, word stress, entonação ele é um pouquinho mais complicadinha, mas tem como fazer. Você pode fazer, se você vai fazer entonação, eu falo para eles de roller coaster. Eu literalmente trabalho com os dedos deles, eles fazem os contornos. Lembrem-se que quando nós ensinamos fonética, entonação, perdão, não fonética, entonação, que é a parte prosódica, nós temos alguns contornos que nos ajudam a falar assim, por exemplo, no inglês, yes and no questions vão ser rising, então subindo, né? Mas não é sempre assim, também tem a parte sociolinguística atrás dela, né? Você indica alguma pós em fonética? Olha, qualquer pós em fonética é legal, é só você olhar a universidade que vocês quiserem. Eu tive professores excelentes, mas eu tive a sorte de fazer fora. Eu não vou... Rising and falling. Yes, rising and falling. Ou, por exemplo, quando eu vou ensinar o contorno, né, do português brasileiro, que a maioria das nossas perguntas ou são rising, ou são rising falling. Eu falo sempre da montanha-russa. Roller coaster saves our life all the time. Depois, para a questão da Dizal, é bom, eu já dei uma olhada nesse English Pronunciation, é muito bom. Qual o seu site? Gente, eu vou colocar aqui o meu site da Educantes, então é www da empresa Educantes, que é esse loginho bonitinho aí. Aliás, vocês sabem o que significa esses olhinhos do logo? E esse aqui é do Dr. Lingui, que tem alguns materiais. Esse site do Dr. Lingui eu criei durante a pandemia para ajudar os professores. Tá? Fico muito feliz que você gostou. Agora, eu respondi intonation, tá. Depois, stress é muito fácil, é só você falar que é música, porque a fala é dividida em beats, né? A nossa fala, para quem faz música, é muito fácil, porque é um som, né? Então, ele é dividido em notas. Então, eu literalmente peço para eles baterem palma, como se você fosse marcar as notas ao aprender música. Se alguém aqui fez música, vocês sabem que os professores, eles pedem para a gente marcar o ritmo. Fonética é isso, gente. Prosódia é isso. Ok?
Você vai falar o significado dos olhinhos? Não, esse é meu desafio para vocês. Os olhinhos vêm de uma tribo africana que significa educação e conhecimento, aqueles que educam. Afinal, o nome educantes é aqueles que educam, tá? Então, é porque ele é feito para professores, por professores. Sou professor de inglês, gostaria de saber se você teria alguma indicação sobre livro de fonética do português brasileiro. Olha, eu dei uma olhada no novo da Cristófaro Silva, que ela lançou ano passado, 2020. Tá bem bacana. Ela também tem um outro que ela fala de como ensinar inglês, a pronúncia inglesa para falantes do português brasileiro, mas é um pouquinho mais acadêmico. Poderia colocar a capa da apresentação novamente, por favor? Claro. Vocês viram que eu mudei, né, um pouco. Estou olhando o site da Educantes e não encontrei os preços do curso. A gente ainda não lançou, a gente vai fazer o lançamento. Por isso que não tá lá. Ah, Thaís Cristóvão, ela é excelente, uma grande amiga minha. Aliás, ela foi convidada para fazer um dos cursos na Educantes. Coloca a última que você colocou. Ah, ela foi sua professora? Eu conheci ela no King's College. Ela é professora convidada lá no King's. A gente se conheceu lá e eu falei assim, nossa, Thaís, eu li todos os seus livros. Essa aqui que vocês querem? Esse é meu e-mail da Educantes. Clear Speech do Guilford. Antes. Esse aqui? 3 antes? Jesus amado. Esse? Tem como acessar esse evento em outro momento? Esse aqui? Vocês podem assistir de novo, se vocês quiserem. Galera, ó, aqui tem a bibliografia, que algumas partes, né, que eu usei. Então, tem várias coisas aqui, tem a Cristófaro, tem o Ladefogh, que para quem estuda fonética, todo mundo conhece Peter Ladefogh. Okay? Citei também o Moraes, que ele é muito querido da Universidade do Rio, né, da Federal. Também, que é muito bom para quem ele tem um capítulo muito bom sobre pronúncia, com contornos e tudo, sobre entoação do português brasileiro. Gente, essa bibliografia, ela vai estar na apresentação, e é só vocês pesquisarem. Dá um Google, o que vocês acham, tá tudo disponível. Esses slides eu vou disponibilizar no meu curso, tá? Pela Dizal, a gente não disponibiliza slides, a gente disponibiliza o vídeo. Aperta 3 antes. Então, a gente tem 1, me ajuda, Maura, 2, 3, não, 1, 2, 3, é isso aqui a conclusão? Ou você quer esse aqui? Volta. A conclusão. O que você quer, Maura? Esse. Então, pergunte, querida. O que você quer saber? Atrás. Gente, galera, eu também vou terminar. Maura, eu não sei o que você quer. Tá também chegando a minha hora, eu preciso partir. Foi um grande prazer. Ah, o do quebra-cabeças é esse aqui. Você podia ter me falado do quebra-cabeças. Dá para você fazer várias coisas com esse quebra-cabeça. Eu também faço atividades de gramática, não só. Esse receber o link da gravação, vocês precisam perguntar, na verdade, para o pessoal da Dizal. Então, it's been a pleasure. Foi um grande prazer conhecer vocês, falar um pouquinho mais com vocês. Sintam-se à vontade para me mandar e-mails e tal. Se eu não responder logo assim, significa que eu estou num momento assim muito que causa, mas eu respondo, tá bom? Gente, beijos e até mais. Tchau, tchau.
eu vou dar um recadinho. Esse webinar está sendo transmitido pelo Facebook, pela nossa página, e vocês podem depois também acessar o nosso o canal do YouTube, que é o Dizal Channel, tá bom? Obrigada, Carla. De nada. Ai, Adina, vou aguardar o seu livro. Eu falei assim, nossa, Flor, vai demorar para eu escrever um livro. Mas eu posso fazer um dia, quem sabe, eu lanço meu livro, tá bom? Beijão para vocês e boa tarde. Tchau, tchau.